Gente, eita, calma aí, deixa eu tirar o filtro aqui. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Calma aqui. Eu tô no celular da minha mãe e esse aqui é o meu celular, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. E, gente, eu parei de mandar vídeo aqui. Vocês me desculpem, mas, gente, eu vou trazer muito mais vídeos legais aqui pra vocês. E muito obrigada por se inscrever no meu canal, gente. Tenho que agradecer bastante a vocês. Muito obrigada mesmo. E, gente, vai ter um tempinho que eu vou parar um pouquinho de mandar vídeo mesmo. Porque eu tô mandando mais no meu celular, no celular do meu irmão. Então foi isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Conteúdo de slime também, gente. Conteúdo de slime, conteúdo de terror, tudo que vocês acharem, sim, vai ter. E sim, eu posso falar qual é o nome do meu canal. Então foi isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Agora sim mesmo.